Sejam bem-vindos a mais um novo episódio de Além do Firewall. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, vamos falar sobre engenharia social, sobre perícia forense. Estou aqui com meu amigo Gabriel Ramos, Bruno William e estou com o nosso convidado especial aqui, Wanderson Castilho. O Wanderson é especialista em crimes cibernéticos, forense digital, computacional e digital. Formado em Física pela Universidade Federal do Paraná, conterrâneo. É colunista do Boca Raton Tribune. Falei certo? Boca Raton Tribune. Isso mesmo, tá certinho. Flórida, lá na Flórida. É CEO da InetSec. Por mais de 20 anos tem ajudado clientes a tomar decisões seguras de gerenciamento de risco por meio de uma ampla gama de investigações privadas digitais para corporações, inteligência de negócio, serviço de consultoria e segurança cibernética. É autor de diversos livros, 100 fatos marcantes sobre o cybercrime. Aliás, eu tenho esse livro, eu tenho ele autografado ainda. Olha só, privilégio. Foi convidado, exatamente. Outro livro legal aqui é Você Sabe o que o Seu Filho está Fazendo na Internet, muito importante para os momentos de hoje. É verdade. E Mentira, um rosto de muitas faces e o Manual do Detetive Virtual. Wanderson, muito obrigado por estar aqui conosco, seja muito bem-vindo. Vocês sabem que o Wanderson é concorrido, é difícil achar aqui. É difícil, né? Uma agenda aqui para encaixar, né? Ele teve que abrir uma exceção aqui para estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. É uma honra. Cooper, você pode contar comigo sempre. Obrigado, muito obrigado. Wanderson, a gente gosta de começar o podcast, o episódio, perguntando para você, o que existe além do firewall quando a gente fala de segurança digital? Olha, para mim tem um novo universo. Foi-se o tempo que o firewall era o ponto apenas para fazer a proteção, a divisão, né, da empresa para dentro e para fora. Agora, ele é simplesmente uma pontinha de um iceberg todo que tem por trás disso daí de antivírus, tem anti-spyware, tem IDS, tem aí vai embora, inclusive uma equipe de análise forense digital dentro da empresa. É assim, extremamente necessário. É uma pontinha apenas. É só uma ponta. E hoje eu sinto que a segurança, claro, é uma das maiores preocupações aí das empresas, mas é uma preocupação também da pessoa física ali, do CPF, né? Então, que era algo que antigamente a gente se preocupava só com a segurança física da pessoa, né? E hoje a gente se preocupa com a segurança digital das pessoas também, né? O que eu tenho pego bastante, os ataques hoje estão direcionados aos CEOs da empresa. Então o cara não está fazendo um pen test lá na sua estrutura, que já tem bastante coisa, tem uma equipe lá esperando e tudo. Então ele faz um SIM swap do telefone do dono da empresa, já fica com o telefone dele ali, recebendo os códigos, já entra no e-mail, do e-mail ele já faz todo um arregaço dentro da empresa sem ter feito um ping na empresa. Então, nem chegamos ainda na engenharia social. Simplesmente numa falha dentro da operadora, né? Uma falha sistêmica de processo, coisa assim. É uma falha... Tem gente infiltrada ali dentro. Nós estamos no nosso país em relação a isso, né? Foi colocado o segundo fator de autenticação para enviar um código de SMS para te tornar mais seguro. E é exatamente esse que é a abertura para o hacker, o criminoso, fazer o maior arregaço, né? O Wanderson, você comentou sobre um tópico que eu gostei, que acho que a gente pode começar a falar. SIM swap. A gente sabe que estamos num mundo hoje que acontece bastante. A gente vê casos aí, eu tenho colegas próximos que já sofreram SIM swap. E quando eles tentam fazer alguma resolução com o operador, eles encontram uma dificuldade enorme de conseguir resolver o problema dele, ou ter que entrar com uma ação, ou ter que pedir ajuda de um advogado para conseguir recuperar o que ele perdeu, seja dinheiro, seja até mesmo a própria imagem dele, né? Quando você vê casos de SIM swap, você consegue trazer para a gente um pouquinho mais sobre esse tema, o que as empresas conseguem ajudar os seus próprios clientes a fornecer o bloqueio de quem fez o
a troca do chip ou coisa do gênero. Você vê algum caso que o próprio lesionado ele consegue seguir um caminho ali para ele ter os dados deles de volta, o acesso a um chip de volta? Olha, eu tive acesso bem próximo a esse tipo de crime por algumas operações com a Polícia de São Paulo, né, de outros estados também, e que foi feita a prisão desses criminosos. E a gente queria entender a metodologia, né? Chegou a prender os criminosos, a gente tem que entender a mecânica de tudo aquilo ali. Como eles pensam, né? Mas como agem, né? Como é que é o esquema? Tem alguém ali dentro da operadora? Tem. Opa. Então é só isso. Infiltrado da própria operadora. Tem alguém ali dentro que ganha entendi. um pouco, aí eles são corrompidos e eles têm. É só isso que tem? Não tem. Aí de um outro time que a gente pegou, não. Nós temos um grupo que falsifica toda a documentação da vítima. E aí nós ligamos ou vamos até a operadora lá e fazemos a troca se passando por essas pessoas. Então, tem técnicas diferentes de se fazer. Tá? Então não é um único caso que é mais difícil. Então se a gente é uma quadrilha que tem determinada operadora, puxa, fácil, já levanta, faz a prisão e acabou, terminou. Não é tão simples assim. Mesmo as próprias operadoras estão sentindo uma grande dificuldade em sanar isso, porque o procedimento de ligar e fazer essa alteração, essa mudança, também é falho. As mocinhas do call centers lá, que daí não estão preparadas, não né? estão preparadas para atender, né, esse tipo de fraude. Tem uns determinados procedimentos, só que daí gente interna da companhia passa para os criminosos e aí você seta determinadas perguntas de segurança, mas os bandidos já sabem, porque houve vazamento lá. Então eles já bypassam em cima daquilo. É assim, é o gato correndo atrás do rato e assim e vai longe. Qual que é a segurança? É uma boa pergunta que você falou assim, para a vítima, como é que faz? Primeiro é melhor dar uma olhada e ver, estatisticamente falando, já tem, né, para você fazer uma busca disso aqui, a companhia telefônica que tem mais fraudes. Tá? Eu não vou comentar aqui, mas tem uma que tem mais fraude. Então, evitar essa operadora. Já tive casos que eu fiz a recuperação do cliente, em 30 minutos depois teve mais um novo SIM swap. No mesmo cliente? No mesmo cliente. Parece até um trabalho visado, né? Então, aí neste caso, falou, ele foi na loja, ele entregou o documento, ele provou que era ele, eu quero bloquear a minha linha, e deu 30 minutos, os caras lá dentro desbloquearam e continuaram. Um ataque muito interessante eles percebem que você viajou, aí você está fora do país, você é o cara ideal. Porque a hora que eu te tiro o telefone, você tem que vir para cá, você tem que estar na loja. Tem o que fazer. Aí a mulher estava na França. Ele teve 7 dias, inclusive, para recuperar o WhatsApp. Que o WhatsApp, se você perder, ele demora em torno de 5 dias para te devolver se você está com o número. Como ele ficou, o ladrão, o bandido, ficou 7 dias com o número, ele recuperou, inclusive, o WhatsApp que ele não tinha. Por causa do tempo que ela estava na França. E aí teve um prejuízo de 800 mil. Assim, primeiro, sempre ficar atento sobre perder conexão, não consegue mais fazer ligação, porque a gente acontece isso agora, você está dentro de um Wi-Fi e você não percebe. Qual foi o último dia que você fez uma ligação via linha normal, sem ser WhatsApp? Você não lembra. Faz um bom tempo. Faz um bom tempo já. Nós estamos falando talvez aqui em meses. Pode ser. Porque ultimamente a gente utiliza mais WhatsApp para ligar, né? Então, seja para ligar, para falar. Então, até cair a ficha, você, demora. E é o tempo que eles precisam hoje. Depois do SIM swap, em 30 minutos, eles conseguem estar suas contas de e-mail e Instagram, e aí vai, né? A rede social. Isso que eu ia perguntar. Eles usam o SIM swap para fazer que tipo de coisa? Pegar as contas das redes sociais, de Instagram, WhatsApp, que é vinculado ao número do telefone. Usam também para pegar códigos de OTP, de banco? De banco. Tem alguns aplicativos que envia por SMS o código. Então, porque a análise hoje do criminoso, ele procura saber o seguinte:
eu sou o golpista, então eu consigo fazer a engenharia social. Mas eu não tenho, quando eu pegar o dinheiro, eu não tenho ponto de passar a grana. Então, é uma outra quadrilha, que eles têm 30, 40 contas lá para receber o dinheiro. Tem o outro que eu compro um pacote de 20, 30 vítimas, e cada uma dessas vítimas fala, aqui nós temos o Cooper, ele mora em tal lugar, ele tem uma renda média tanto, esse aqui é o banco dele, eu já sei tudo, o ladrão sabe tudo. Esses dados, inclusive, são muito fáceis de você ter acesso aqui no Brasil. Houve um vazamento de 223 milhões de brasileiros em 2021. Apenas. 223 milhões, cara, é o Brasil inteiro, caramba. Uma consulta de CPF te retorna teus endereços, teus números de telefone, tuas contas em banco, tuas empresas, tudo, absolutamente tudo sobre você. Só por um simples CPF na internet. E essa quadrilha, ela vai atrás exatamente desses clientes, né? Vítimas em potencial. Então, quando eles já tiram o SIM swap seu, eles sabem exatamente o que fazer e quanto tempo eles têm. Inclusive para fazer a transferência do dinheiro para uma outra conta, que também é uma conta com documento falso e tudo. É o laranja, né? Tem o laranja e tem a documentação falsa. Tá? Tem o laranja que ele fala assim, olha, deposita minha conta, eu te dou 70% e fico com 30%, eles recebem. Eles sabendo que está fazendo tudo isso, ciente, então. Tudo ciente, Entendi. isso aqui. Tá? Tem esse tipo de receptor. E tem o outro dos bancos de contas que são criados com dados falsos. Então pode estar o seu nome, por isso que é sempre bom fazer o monitoramento do CPF. Tem o Serasa que faz o monitoramento. Quando é aberto conta no seu CPF, você recebe um aviso, porque eles pegam o seu documento inteiro. Tá? Eu fiz uma apreensão junto com a polícia de Goiás. Nós pegamos 2.780 cartelas de identidade originais, papel moeda. Nossa. Branquinha, limpinha. Que a pessoa teve acesso. Assim, tudo branco, para daí eles colocarem do documento que eles quiserem. Falei, onde é que vocês compraram isso aqui? Aí não vai. Saiu a informação que dentro da casa da moeda. Então, a gente volta nesse tópico de sempre ter alguém ali infiltrado, né? Eu moro nos Estados Unidos já há 7 anos. E esse tipo de coisa, dentro as instituições estarem comprometidas, entendeu? Não serem coniventes, ok? Eu tô comprometidas. E não conseguirem sanar isso, é muito comum aqui no Brasil. Fora, nos Estados Unidos, a empresa é penalizada assim. Demasia. Então, se você sofre um SIM swap, que também acontece, você tira da companhia telefônica uns 300, 400 mil dólares. Fácil. Fácil lá, porque daí você materializa. Aqui vai demorar o quê? 10 anos? Aqui você não consegue tirar 10 mil reais. Se conseguir. Aqui você tem que pagar um bom advogado para se defender. Se eu, como cliente lesionado, eu sofri um SIM swap e eu vou atrás da empresa. Eu tenho uma grande dificuldade, inclusive, para receber algum dano moral em cima disso? Aí entra o perito digital. Então, eu faço um parecer técnico, porque quando você entrar com uma ação, você tem que ir lá na justiça e provar. Aquele negócio que eu sou inocente até que se prova culpado, não funciona bem dessa forma. Então, você tem que ir lá e falar, aqui é o prejuízo que eu tive, eu materializei. Aí, a companhia telefônica vai ter que vir com todo o procedimento. Se foi, por exemplo, alguém passou, né, um documento errado, se passou por você, ou se era dentro alguém corrompido ali dentro. Normalmente leva em torno de 2 a 3 anos. Isso porque eu participo bastante dessas ações com advogados, escritórios. Grandes chances de ganhar. Grande. Valor é baixo. Nós estamos falando aí de 10, 20 mil. Mas, Wanderson, vamos falar um pouco de perícia forense aí, já que a gente está entrando nesse assunto. É igual a gente vê nos filmes lá, você põe um pendrive no notebook, sabe até a cor da meia que o cara comprou na loja virtual lá, pluga o celular. Como é que funciona essa área? É um trabalho de investigação que envolve só a parte tecnológica, né? Enfim, dispositivos, celulares, ou envolve também um trabalho de investigação
da pessoa, comportamental? Como é que funciona isso daí? Olha, é uma boa pergunta. Eu gostaria que fosse dessa forma, só plugasse e viesse tudo, tá? Eu gostaria, mas não é dessa forma, né? Sempre tem os empecilhos técnicos em cima disso. Mas um profissional, um perito, ele tem que ter bastante habilidades no decorrer. Nós estamos falando, normalmente, a nossa perícia é em cima de coisas que eu tenho que usar em ações judiciais. Então, é dentro da legalidade. Então, primeiro, eu tenho que analisar completamente quem é o suspeito ali, como ele se comporta, e aí a gente age como se fossem os próprios hackers mesmo, porque eu tenho que, quando der, né, chegar com a intimação junto lá numa busca e apreensão, inclusive numa prisão, eu tenho que fazer da maneira certa. Caso contrário, aquela operação... É invalidado aquela prova. Não chega nem a invalidar, mas ela é frustrada. Né? Eu bater na sua porta e falar assim, vou fazer uma perícia amanhã aí. Espera um pouquinho aí, tá bom? Claro, né? Então, quando a gente chega já com a equipe toda, né? Ou com o oficial de justiça, ou com os próprios agentes, a gente tem que ter certeza absoluta que naquela conexão que a gente identificou lá, estão ali, inclusive, aqueles equipamentos. Como, por exemplo, o celular, qual é o tipo de modelo, né? Que conexão que o cara teve, qual o Wi-Fi que estava. A gente tem que analisar todas essas informações. Sim. Eu cheguei num trabalho recente de um estado aqui e era para fazer uma intimação de prisão da pessoa. Mas nos autos constava que ele de tal endereço tinha mudado. E aí, quando o advogado me passou e tudo, eu falei, olha, eu vou então revisar ponto a ponto aqui. Aí quando ele, não precisa porque já está nos autos, ele mudou desse lugar aqui. Aí eu falei, tá bom, mas eu vou ver, eu tenho que ver. Não, mas nem precisa. Eu falei, não. Se nem precisa, tem coisa por trás. Eu falei, eu tenho que fazer, né? Aí então eu fui lá e aí entra as experiências, expertise do livro Detecção de Mentira, por exemplo, que quando eu fiz um interrogatório com a moça, tudo bem, olha, eu vim atrás do senhor fulano de tal aqui. Aí a moça, eu não vi hoje. Mas estava no processo que ele havia mudado há 1 ano e meio daquele endereço, que eu acabei de perguntar para a moça, ela me falou, hoje eu não vi. O que ela que me disse, na verdade? Ele mora aqui. Só que ele não está, provavelmente, ou ela está me ocultando. E ainda fez todo um desconforto para falar e falou, não me coloque em encrenca. Eu falei, não, você não tá nada aqui, não se preocupe, eu só preciso da sua colaboração, que é em cima da justiça. Dali eu já voltei, falei pro advogado, já encontrei o cara, que fazia 1 ano e meio que ele não estava sendo encontrado. Então, a gente pode dizer que um bom perito, ele tem que ser muito atento aos detalhes do contexto todo, não só do que é dito, do que é feito, né? Porque não está apenas, né, envolto a operação em cima de bits e bytes. Tem pessoas por trás disso. Uma das razões que eu fui me certificar em técnicas de detecção de mentira é porque todo crime, não importa qual, tem ao menos uma mentira envolvida no crime. Uhum. O inverso não é verdadeiro. Nem toda mentira tem crime. Sim. Mas todo crime tem uma mentira. Aí nós estamos falando de um crime de falsificação, até para bater a carteira. Ele está mentindo no comportamento. Ele não chega dizendo que vai chegar, né? Mostrando. Entendi. Ele chega se olhando. Então, o começo da operação, a gente mexe com pessoas, nós temos que entender qual é a forma, o padrão, né, do criminoso. Cada um dos criminosos tem padrão. Então, é o primeiro ponto, eu diria, a pessoa ter uma noção na questão da análise comportamental. Isso ajuda bastante. É legal. E aí essa pessoa que vai cometer um crime usa a tecnologia como meio para cometer aquele crime. Aí é aqui onde você pega as maiores evidências. Né? Porque daí, na detecção de mentiras, se você sabe as técnicas, você começa a entender melhor também a engenharia social. Que a engenharia, o engenheiro social nada mais é do que um grande de um mentiroso. Né? Sim. E aí fica mais fácil ainda quando ele está lidando
com um ignorante, e aí o termo da palavra ignorante é desconhecido, não que ele não é pejorativo, é que ele não tem conhecimento. E aí fica mais fácil ainda. Eu tenho ficado muito preocupado com os avanços aí da inteligência artificial, justamente de pessoas que estão começando a usar isso para fazer crimes, principalmente envolvendo engenharia social. Então, antigamente você recebia aquelas ligações de falso sequestro, alguém fingindo ser teu filho, tua mãe, tua avó, mas você ainda reconhecia que poderia não ser. Hoje, essas vozes já é a voz da tua mãe, já é a voz do teu filho, e já tem até, você já pode até gravar vídeos simulando uma pessoa falando, né? Clonando a voz, o seu pitch. Como resolver esse problema? Porque você vai estar ouvindo ali a voz do teu parente, do teu amigo, do teu pai, da tua mãe. Não só a voz, como também a face, né? Deepfake, tá aí, tipo, mostrando que juntando duas IA ali, você consegue fazer. Eu tava pensando nisso esses dias. Eu sou um criador, né? Gosto de criar. Tava pensando assim, ó, fica aí, ó, ideia de $1 milhão para quem quiser desenvolver. Hoje, as nossas aplicações de autenticação multifator são para sistemas, né? Mas a gente vai ter que ter uma autenticação multifator, um código, alguma coisa para as pessoas. Então, quando o Wanderson me ligar pedindo aquele Pix, né, para famoso, né? Eu vou falar, tá bom, Wanderson, mas qual é o código que aparece aí no teu aparelho? Ou qual é a senha secreta que a gente combinou anteriormente, entendeu? Vai ter que ser feitas essas validações, né? É um dos pontos que eu indicaria entre os familiares, né? Sempre ter um código, né, diferente, para que quando você esteja conversando, é você mesmo, então fala nome do meu cachorro há 3 anos atrás. Usa o código que quiser ali, né? Essa é só uma ideia. Para que não aconteça isso. Eu fiz exatamente um vídeo no meu canal mostrando, fazendo a clonagem da voz. E aí eu consigo colocar um script e falar o que eu quiser. Na minha voz, ou na sua. Isso já estava acontecendo lá nos Estados Unidos, ligando pedindo resgate. E aqui também saiu já vários casos assim. E vai ser a tendência, vai ser essa agora. Porque, veja, é o seu filho que está falando. Né? Por isso a necessidade de criar esse código. Falar, tá bom. Não existe mais, né, privacidade, a gente sabe disso. E entre os familiares, mais ainda, a necessidade de ter um geolocalizador entre os familiares, saber onde está, fazer isso é uma questão hoje de sobrevivência, né? É difícil você implantar isso na cabeça de um jovem, que achar que o pai ou a mãe quer ficar controlando. Alguns até querem, mas é uma questão além disso, é uma questão de segurança hoje, né? E assim, e com a tecnologia, é uma questão de minutos, se você tiver, né, essa tecnologia disponível, pode salvar a sua vida. É verdade. Então fica a dica aí. Fica a dica aí, as famílias criarem um código de segurança entre elas para essas situações que são atípicas, né? Tipo um pedido de dinheiro ou até um telefonema meio urgente, né? Para vir buscar, né? Olha, eu tô aqui, por favor, meu carro quebrou, mãe, vem me buscar. Tá, mas deixa eu conversar. Fala para mim, como é que é o nome do seu avô? Como é que é o nome? Cria-se ali um código. E a pessoa não falou, já quebrou o golpe na hora. Já quebrou ali na hora. E aí tem que entender que o criminoso, ele quer pegar o mais fácil. Tá? Ele não quer pegar o mais difícil. Mesmo porque se for o mais difícil, quer dizer que você virou um alvo. E aí é que você tem muito, né, a perder ali. Provavelmente você já deve estar sabendo da sua importância, seja, não estou falando de um ministro, nós estamos falando de pessoas já importantes, e aí ele já deve ter que setar um nível, um grau de segurança muito maior do que nós, pessoas comuns aqui. Sim. Ainda entrando nesse mérito de investigação de crimes cibernéticos, é algo que muito me interessa e eu tenho muita curiosidade, aproveitando essa nossa conversa. Vocês comentaram sobre análise minuciosa de detalhes que a gente tem quando há investigação de um crime cibernético. Mas você consegue falar pra gente
algumas outras dificuldades que você enfrenta quando envolve a investigação desses crimes cibernéticos? Sim, criptografia. Tá? A criptografia, ela é um dos grandes empecilhos hoje nas análises de HD. Tem técnicas, claro, de você também tentar burlar, mas se a pessoa já tem um grau de experiência em criptografar já maior, os dados, já fica complicado. Teve uma vez que fui fazer uma busca e apreensão na casa, e aí tava os computadores, a gente pegou e eu olhei e falei pro delegado, esse cara tá muito calmo. Cara, sério, falei, normalmente a gente vê que os caras ficam super nervosos, né? Mas esse cara tá calmo, velho. E ele tava lá. E ele tava aberto as coisas, mas tudo meio dado assim. Aí eu falei, não, velho, tem alguma coisa errada quando aqui. esmola demais, o santo desconfia. Aí, atrás de um vaso assim grande, eu vi um cabo de rede saindo. Um cabo de rede saindo De um vaso. Um vaso? A planta precisa de Wi-Fi? Um vaso IoT. Aí eu segui o carro. Você acredita que ele estava com uma CPU inteira mergulhada dentro da caixa d'água? Sério? E era lá que tinha tudo. E a gente estava quase indo embora. E foi por causa dele que eu falei, não, cara, não tá. O delegado, ele. Por quê? Eu falei, não sei, bicho, dá uma olhada que tem uma coisa errada. Esse cara tá tranquilo, a gente tá levando tudo dele, cara. Se tivesse um comportamento mais padrão, ia perder essa CPU. Sem dúvida. Se ele nem ficasse meio perto, entendeu? Porque a busca e apreensão era só nos materiais. Se ele ficasse longe, eu nem ia dar atenção para ele. A gente ia pegava as coletas, a gente pegou tudo. Então ele deixou tudo aquilo pronto, que ele já sabia que um dia ou outro ele podia receber uma busca e apreensão. Então a conexão que ele fazia era com o que estava atrás do restante, né? Era só um honeypot ali pra gente, pra justiça. De novo. E aí quando eu peguei, aí esse cara ficou nervoso. Agora eu tô bem. Agora eu tô tranquilo. Vamos embora agora. De novo, atenção aos detalhes, né? A pessoa que é detalhista, assim, tem interesse em seguir essa área de perícia forense, por onde que ela começa? Qual que é o caminho aí desse tipo de carreira? Olha, eu indicaria fazer cursos de análise forense digital. Então aí você escolher algumas ferramentas que existem por aí. Então tem da Magnet, tem da FTK, tem algumas. Se especializar nesse tipo de ferramenta, para você saber como retirar um HD e como eu fazer uma cópia, uma imagem, né, perfeita, sem alterar. Aprender sobre os write blockers, que são, na verdade, os bridges, né, para que eu faça a cópia sem alterar qualquer coisa do HD ou do pendrive ou do próprio celular. Já é um início de você, já estou aprendendo a mexer na parte digital. De ferramenta. Aí partimos para um curso daí de engenharia social mesmo, tá? Aí de análise de profiles, de perfis. É um conjunto de coisas. Eu estou com 20 anos, né, de experiência nisso, com mais de 5.000 casos. Eu fui aprimorando cada vez mais. E um dos motivos que eu escrevi o livro Mentiras, um rosto de muitas faces, é porque eu percebi exatamente isso. Se eu não puder interpretar, né, o crime como uma mentira, e eu colocar isso dentro do meu mundo digital, eu vou perder muito. Né, vou perder muito em cima disso. Isso aconteceu num caso de uma multinacional aqui, que eu tinha... eles tinham 10.000 máquinas. E eles estavam recebendo ameaças que vinham de uma das máquinas lá. E nós estamos falando lá no começo, em 2000 e pouquinho, né? Bem no começo. E eu estava disputando, inclusive, com uma outra grande empresa aí, multinacional. E eu fiz um orçamento que era 10 vezes mais barato que o outro. Eles iriam escanear as 10.000 máquinas. E eu usei a técnica de detecção de mentira, inclusive na área digital. Eu baixei para 7 máquinas. Nossa, o trabalho foi muito menor. Muito menor. E peguei o carro. Legal. E eu só soube que o meu valor era 10 vezes, né, mais baixo,
que eu estava fazendo um treinamento lá em Las Vegas. Aí ele, você se apresenta, levanta o dedo. Eu sou o Wanderson Castilho. Aí um americano olhou, você que é o Wanderson Castilho? Eita. O que aconteceu? Falei, nós mandamos uma proposta lá de $500 mil e aí vi um cara que mandou lá 10% lá e ganhou. A gente não acreditou que você fosse fazer. E aí tinha dado 15 dias, eu tinha feito. E a gente ficou louco, como é que esse cara conseguiu? Que tinha que escanear tudo. E você... 15 dias. 15 dias escanear 10 mil máquinas. Nossa, eu que legal. Sabia. Eu falei, caramba, esse valor aí eu perdi. Deixei na mesa esse dia. Que legal, que legal. E a gente, então, além dessa linha de aprendizagem, eu tenho também, como profissional da área de segurança, a possibilidade de migrar para a área de perícia forense. E você acha que isso seria um caminho um pouco mais facilitado? Sim. Veja, perguntaram até para mim, sempre me pergunta, o cara que ele programa, faz coding, ajuda? Tudo ajuda, cara. Tudo ajuda. Porque entenda que você está mexendo com o bandido, e o bandido tem multifaces também. Né? Ele não sabe só uma coisa, ele sabe um monte de coisas. E aí, quando ele não sabe uma outra coisa, ele chama um outro bandido que está pronto. Sim. Claro, através de uma É isso que eu comissãozinha. ia comentar. Geralmente não é nem só um bandido, é uma organização criminosa. Hoje tá. Eu fui fazer um trabalho no Japão, recentemente. E aí lá eu percebi uma coisa. A tecnologia está globalizada, nossas culturas globalizadas dentro de um certo ponto. Mas lá eu descobri que a organização criminosa está muito mais globalizada do que a nossa sociedade. Os mesmos crimes que acontecem no Japão são os mesmos crimes que acontecem nos Estados Unidos, que são os mesmos crimes que acontecem aqui no Brasil, na Inglaterra e em todos os lugares. Idênticos. O que muda aí é a questão da cultura. Aí é a questão do nome de um aplicativo que é Pix, e lá é o Zelle, entendeu? Lá no Japão é uma ou outra coisa, mas a mecânica é exatamente a mesma. E eu tenho quase certeza que quando esses crimes internacionais vão, inclusive, para as mesmas organizações. Então tem uma governança, talvez, central que gerencia isso e desenvolve esses playbooks do crime, digamos assim. Macro tem. E aí, claro, surge aqui dentro, né, do nosso país, tem alguns caras que conseguem achar algumas vulnerabilidades específicas nos sistemas bancários aqui. E aí eles exploram, ganham um determinado valor e já repassam, eles vendem isso. Entendi. São como kits. Internacionalmente. Nacionalmente primeiro, porque daí fica meio cultural na questão. Depois eles passam internacionalmente. E falando até internacionalmente, você, além desses crimes que você comentou e que a gente conversou aqui, você já chegou a pegar bastante processos internacionais, imagino, Sim. Né? Você chegou a parar para pensar e ver uma certa relevância de alguma origem específica quando a gente fala em ataques cibernéticos vindos da Europa, da Ásia ou de algum outro continente específico? Aí depende especificamente. Se nós estamos falando, por exemplo, de DDoS ou de ransomware. Tá? Ransomware, a origem é russa. Predominante do russo. Aí a quadrilha lá e existe. Aí eu nunca fui contratado para fazer esse tipo de investigação, mas eu tenho contatos com alguns agentes, né, do FBI. E aí existe essa conversa de que esses dinheiros de ransomware é para o exército russo. Aí tem Putin e vai embora as coisas lá. São essas conversas ali, né? Entendi. É porque os ataques são extremamente sofisticados. São. Legal. Entrando agora, mudando um pouco o nosso tema, falando de ataques cibernéticos em si. A gente sabe que existem vários tipos e engenharia social é um tipo de ataque também. Sem dúvida. Sabe que existe... A mais eficaz. A mais eficaz. Por que é mais eficaz? Estatisticamente. Que dá mais taxa de sucesso. Se eu pegar fazer o seguinte, vamos pegar 10 equipes, tá? E aí fala assim, então você vai fazer ataque, achar vulnerabilidade para invadir, aí você vai mandar
fazemos 4 ou 5 tipos de ataques diferentes. Dentre esses 5, temos a engenharia social. E aí retorna agora com os seus ganhos. Você vai ver que sempre quem usou a engenharia social vai estar com um ganho maior. Teve mais sucesso. Entendi. Uma dúvida antes de você mudar de assunto. Depois que eu me especializei em perícia forense, como que eu vou prestar serviço nessa área? Eu vou prestar serviço para o governo, vou ser contratado, abro uma empresa, qual que é Tem vários. mercado? Essa é uma boa pergunta. Ótima também. pergunta. Tem várias linhas, tá? Normalmente, a perícia forense também pode se fazer dentro da empresa, como por exemplo teve um vazamento de informação ou um funcionário fraudando, né? Tudo isso requer análise forense e fazer um parecer técnico. Mas também você pode deixar o seu currículo não é cartório, caramba, passou. O cara de inglês eu me confundo bastante ainda. Onde ficam as comarcas com os juízes ali? Como é que é o nome? Fórum. Você pode deixar o seu currículo no fórum. Ali os juízes, quando chegam determinadas ações, eles precisam nomear peritos judiciais. Então, quando você é nomeado pelo juiz, é porque você deixou o seu currículo ali no fórum. E aí pode ter o perito também de engenheiro, um médico também, ele faz perícia médica, e ali ficam os currículos. E você vai deixando nesses fóruns. Aí o juiz pega, chama, coloca você na ação e pede para que você apresente os seus honorários ali. Já é um bom ato também. E você vai ser perito judicial nesse caso. Para ações, né, quando você é contratado pela parte, aí você é assistente técnico. Mas você vai fazer o acompanhamento também da perícia pelo perito oficial, né? Da ação ali, perito judicial. Legal, boa pergunta. Eu acho que a gente pode entrar num assunto que a gente falou bastante, né? Sobre ataques cibernéticos em si. Eu tive a oportunidade de ver isso no dia a dia, de um lado técnico, de trabalhar com DDoS, com o próprio pentest em si. E na minha visão, me corrija se eu estiver errado, Wanderson, eu vejo que um ataque cibernético, ele tem que ter um pouquinho de trabalho que envolve engenharia social, para eu ter um ganho maior. Eficácia, para eu ter mais eficácia. Então, entrando naquele assunto que você comentou sobre a engenharia social ser o tipo de ataque mais eficaz que a gente tem, é normal isso, de eu ter que trabalhar um pouco a engenharia social, até mesmo para fazer algum outro tipo de ataque. Então, cabe da empresa ou da pessoa física conseguir lidar com essa experiência que ela vai sofrer. Você consegue falar um pouquinho pra gente, então, entrando no assunto de engenharia social, os mais comuns tipos que a gente vê, que você acaba enfrentando no seu dia a dia? Bom, tem N, né? Recente, eu estou tratando um caso em que a pessoa ligou se passando dentro de um banco, se passando por um dos funcionários de TI, pediu para acessar tal coisa, só na conversa. Aí entra o trabalho de engenharia social. Só na conversa. Olha, faz o seguinte, entra nesse site aqui, tal. Eu sou fulano, já sabia o nome, sou fulano lá de tal. Que ela já fez o trabalho. E agora a gente está fazendo um teste, está meio lenta a rede aqui, por favor. O fulano está do seu lado aí? Não, não está. Ele já sabia que o cara não tinha ido. Ah, tá, tudo bem. Houve um trabalho por trás. Claro, sempre tem, né? Você não pode fazer uma engenharia social só do nada. Você tem que estar conhecendo. Então, quando ele falou assim, o Cooper tá por aí? Pergunto, não tá. O que eu acabei de falar para você, que você nem percebeu, que eu fiz coloquei um ponto de confiança em cima da sua cabeça? Que você já conhece o Cooper, que você provavelmente pode trabalhar naquela empresa. Eu já te ganhei. Exato. Um pedaço. Tá? Que é uma informação, aliás, muito simples de obter. Muito simples. LinkedIn? LinkedIn. Não, ou você está seguindo o cara não foi. Exato. Né? Entendeu? Ou pode ser. Então tem várias formas ali. Então não vamos dar ideias. Claro. Não vamos entrar muito nessas dicas aí, não. Ali, por favor, acessa a página tal. Quando ela estava acessando a página tal, era do servidor do hacker, que já estava infectando um malware ali dentro.
Ah, funcionou? Não, puxa vida. Então você faz o seguinte, ó, agora entra com a tua tela agora ali, com o teu login e senha. Já tinha infectado. Roubou a senha. Roubou a senha. Pronto. E aí Tá abraço. bom, agora já funciona. Ah, tá, muito obrigado, tal. Já tava. Ele até quer desligar. Ele já o que ele queria. Então, muito simples. E aí, acontece muito assim, e principalmente profissionais, tá? Que falam, mas eu não cairia. Olha, eu falo para você, ninguém está imune a um bom ataque de engenharia social. Ninguém, tá? Se a pessoa fizer da maneira certa e te pegar no dia certo, você entrega até as Tá suas preparado. calças. É aí que entra as validações que a gente falou antes. Ainda entrando no mérito dos tipos de ataque, você pega muitos casos de phishing? Pego bastante casos de phishing. E é um tipo de engenharia social, pode-se dizer? Sem dúvida nenhuma. Ele é um caso de engenharia social típico e um dos mais usados, tá? Porque apesar de as pessoas pensarem, mas isso aqui já está batido. Tem testes em que eu mando um link para você e você me diz se eles são verdadeiros ou não. E olha, de 0 a 10, né, pessoas, apenas 3 as pessoas conseguem perceber que o link ele era falso. Eu estava conversando com o Gabriel no carro agora, ele falou, e aí, Cooper, se você receber um phishing, você detecta? Eu falei, olha, a chance é grande, mas eu não estou imune também, né? Por isso que a gente tem que ter outras barreiras de proteção, né? Além de clicar num link e preencher uma senha, por exemplo. Não, quer ver uma coisa super funciona, a gente faz em apresentações e tudo, quando vai em conferências e tem acesso, né, dado ali, e você sabe daquele acesso, por exemplo, na própria Las Vegas lá, a DEFCON, aí tem um portal lá, você manda um portal phishing ali, meu filho, a pessoa quando vê, já clica, já foi. Né? Ou monta uma rede também, a rede com o mesmo nome da sua casa e tudo ali, derruba a sua e fica só esperando. Pronto, entrou, né, teu Pineapple. Então tem várias. Por isso que eu falo, a técnica mais eficaz e a mais usada hoje no mundo é a engenharia social. E aí eu adapto o que, né, ao tipo do ataque. Funciona, né? Se eu combinar a engenharia social com um tipo de ataque técnico, eu vou ter uma arma. Você está para receber, fez por exemplo, vai viajar. E aí você, para fazer o check-in, eu sei que você está para viajar, e eu te mando um e-mail da companhia que você está para viajar. Cara, você clica. Você está na correria e tal, para receber E hoje as pessoas até antecipam, né? Põe no Instagram lá, adivinha para onde eu vou, não sei o quê. Coloca aquele calendário. Um questionáriozinho lá. Tira até uma foto da passagem. Tira uma foto da passagem. E até um assunto bem controverso, uma dica pro pessoal também que tá assistindo a gente, o tanto que eu vejo no LinkedIn gente postando foto de crachá para ou agradecer pela empresa, ou para falar fui promovido, ou para mostrar o tanto de crachá que aquela pessoa já teve. Isso, quando eu vejo, dá vontade de até fazer um teste com a pessoa. Mas, gente, não postem fotos de crachá na internet. Cuidem, é um dado de segurança. E não sei se você já teve alguma experiência que envolvia isso, mas eu vejo cada coisa na internet que me assusta às vezes. Ou pra falar até que tá entrando, né? Exato. Tô entrando já. Tudo isso é alimento, né? Munição para quem quer atacar, né? Eu tenho uma dúvida, Wanderson. Esses ataques de engenharia social, eles são mais usados para atacar as pessoas físicas ali, roubar fotos, identidade, senhas de banco, etc., né? Para ter um benefício nesse sentido? Ou para atacar empresas, né, através das conjugados, pessoas. todos. Existem a razão, né, do ataque de engenharia social, ele é para todos os objetivos, simplesmente só para coletar informação sobre o seu poder financeiro. Eu não te pego os teus dados, que eu já tenho tudo ali, não te infecto, não faço nada. Eu só quero saber, poxa, quanto é que esse cara tem de dinheiro mesmo, né? Não preciso nem entrar na conta. Mas estou sabendo, você está viajando, né? Você está viajando em primeira classe, aí eu só dou uma olhada na sua rede social. Opa, eu dou uma olhada no relógio. Opa,
Rolex. Né? Esconde o relógio. O cara pode, né? Ele pode estar, né, na rede social mentindo, ok? Pode, mas ele também está se tornando um alvo. Tá sim. Tá? Então, esses detalhes que parecem, né, tá esbanjando ali, né? Mas também está dando uma grande informação em quem, né? Se vai olhar outro que não tem nada ali, o que o cara vai falar? Vou focar Ou nisso seja, aqui. até uma coisa conceitual agora. Então, para ser um ataque de engenharia social, não necessariamente o atacante precisa ter contato com a vítima. Nenhum. Às vezes nenhum contato e ele pode explorar essa vulnerabilidade. Eu já tive casos em que, e comprovado depois, tá? O cara pegou e falou assim, bye, minhas férias chegaram, tô indo para a Inglaterra. Aí ele foi e voltou, a casa estava roubada. E aí, por que né, tem a ver? Porque daí o cara, apareceu um perfil fake lá, vai trouxa, me avisa quando você for viajar de novo. Nossa. Acontece isso muito com os famosinhos agora, né, de rede social, assim, que precisa postar as coisas. Então, seja em low profile. Mas você comentou um assunto que agora me fez pensar. A engenharia social, ela acaba saindo do mundo de TI também. Aconteceu em São Paulo um caso tão chato esses dias, que na verdade está acontecendo, deve estar acontecendo agora enquanto a gente fala aqui. As gangues que vão atrás dos relógios de luxo. Acontece da pessoa que tem um relógio estar no restaurante, o garçom vê, avisa que está saindo, e aí a pessoa no trajeto, seja para casa dela ou para algum lugar que ela for, como ela já foi avisada pelo garçom do restaurante que tem lá um relógio de luxo, uma oportunidade, elas atacam. Então a gente vê outras vertentes explorando a engenharia social em si, mas né? isso se enquadra como engenharia social? Não, ali eu acho que não, porque ele não precisou, né, usar de nenhum artifício para enganar, né? Tá. Ali, tá? Então nesse não se encaixa. Envolve um contato. Envolve uma quadrilha ali dentro, né? Legal. É uma informação. Legal. E o cara colocou, né? Legal. Envolve um contato que eu tenho que ter uma história por trás para talvez chegar num ponto que eu tenho que interagir com a pessoa. Seria, por exemplo, uma engenharia social se eu mostrasse, quem tivesse relógios Rolex vinha jantar aqui, né, vai ganhar um desconto. Porra. Aí tem que ser bem secreto essas coisas. Entendeu? Aí o cara vai lá, pronto, isso aqui é o nosso alvo que tem. O cara estaria esperando ali para fazer um assalto, ou quando chega já, é o seguinte, a gente vai sortear, né, um jantar aqui no melhor restaurante aqui, passa o seu WhatsApp. No seu WhatsApp eu já puxo a sua vida inteira. Você tá dando ideias, hein? Nossa, tem tanto sorteio, você tem tanto sorteio patrocinado nas redes sociais, sorteio disso, rifa daquilo, que você olha e fala, não é possível que tem tanta coisa assim. Exato. Agora voltando um pouco para a nossa área de tecnologia em si, a gente sabe que provavelmente os atacantes eles vão se profissionalizar cada vez mais, explorar cada vez mais tipos de vulnerabilidades e por aí vai. Cabe, falando mais de um mérito de empresas agora, essas empresas começarem a já abordar o assunto de conscientização quando envolve os seus funcionários sobre não cair em phishing, não deixar sua senha exposta, ter uma política de senha forte ou coisas do gênero, né? Então, você já vê que as empresas estão abordando esse tipo de conscientização quando a gente fala de proteção? Empresas maiores já têm o budget para isso. Porque tem-se uma estatística também que, assim, de 10 pessoas já treinadas uma vez, elas têm a chance de cair num golpe, né, de um phishing ou de uma engenharia social, elas caem só para 30%. Para quem não teve nunca nenhum treinamento, eles têm 80% de chance de cair. Interessante. Para aquele que viu pela segunda vez, eles caem para 20%. Então, quanto mais vezes a pessoa, né, é treinada e é mostrado, menor a chance dela cair num ataque de
engenharia social ou num phishing, nós estamos falando. Treinamento não é um esforço único, né? Não. Tem que ser um programa constante, contínuo dentro da empresa. Contínuo. Exato. E essa é a dificuldade, porque as empresas têm uma rotação de pessoas muito, muito grandes, né? Então você tem que ter um programa que está ali derramando esse conhecimento o tempo todo nas pessoas. Sim, sim. Inclusive foi um ponto que o convidado anterior comentou sobre conscientização, é um banho que a gente tem que tomar todo dia. É verdade. Então, não é só Concordo sempre, sempre disso, o Wagner. E aí você vai ver o seu retorno lá na frente, não é aqui. Né? E aí o pior, você na verdade nem vê, né? Qual que é o melhor, né? A melhor equipe de TI de uma empresa e de empresas é quando ninguém percebe. É que nem o melhor juiz num campo, num jogo de futebol, é quando você nem vê o juiz lá. Porque para ele ser completamente invisível mesmo, mas é ele só para está seguir lá. as regras, ele tem que estar lá. Né? A sua TI está funcionando, você não vai reclamar, você só vai lembrar quando está quebrado. Né? Ó, mas quer dizer que se ninguém passou um ano inteiro e ninguém caiu em phishing, não foi sorte. Quer dizer que a sua empresa está empregando, está colocando dinheiro no lugar certo. Porque aqui no Brasil, a cada 8 segundos tem um ataque de golpe acontecendo. Isso dito pelo Serasa, na pesquisa. Cada 8 segundos tem alguém caindo no golpe. É muita coisa. É muita coisa. Muito. E quando a gente fala assim de se proteger, o que eu posso fazer para me proteger contra esse tipo de ataque enquanto pessoa física, e o que eu posso fazer para me proteger desse tipo de ataque enquanto colaborador de uma empresa, de uma organização? Na questão da pessoa física, eu sempre achei, e eu não consegui achar nenhuma resposta diferente dessa, que a melhor ferramenta de segurança que nós podemos ter se chama conhecimento. Tá? Principalmente pelo ataque mais eficaz e usado no mundo, que é a engenharia social. Então a própria pesquisa diz, quanto mais você está sabendo, menos chance você tem de cair. Não te torne ileso, né? Vou ficar imune isso aqui, não. Mas assim, as suas chances de você não cair é muito maior. Principalmente se você ouvir um golpe, né? Por exemplo, agora, as pessoas que nos assistiram, poxa, recebem uma ligação de algum parente, com a voz de algum parente pedindo um resgate ou alguma coisa. E ela vai lembrar, fala, poxa, eu vi essa história aqui, ela teve o conhecimento, será que é pelo menos assim, o ponto da dúvida que a gente quer colocar em cada pessoa que estiver assistindo, já é um fator importante, do que já cair direto assim, né? Então, o fator conhecimento é acessar sites que têm as informações ali, canais hoje de redes sociais tem bastante, gente passando esse tipo de informação sobre golpes digitais e tudo. Tem que estar familiarizado. Mas a minha área é de enfermagem. Você usa celular? Usa. Você tem e-mail? Tem. Você tem conta no banco? Tem. Tem rede social? Tem. Você tem que ter a mesma preocupação que um cara que trabalha em TI. Eu fico pensando nas pessoas mais idosas, assim, que não estão tão envolvidas nesse meio. Né? Aí, eu vou falar uma outra pesquisa muito interessante, esse ponto, tá? Entre as pessoas mais velhas e as mais novas, quais estatisticamente hoje mostra que caíram em golpes? O que você acredita? As mais novas ou as mais velhas? Eu acho que as mais novas. E você? Por mexer mais com tecnologia. Eu acho que talvez os mais velhos por serem mais inocentes e terem contas em bancos, crédito, essas coisas assim. Na pesquisa, isso também saiu aqui no Brasil, tá? Foram as mais novas, tá? E por que não as mais velhas? Porque eles vão no banco a pé. A minha mãe, eu não quero isso aqui, eles vão lá a pé. E aí ligou isso aconteceu recente, me ligou a minha prima querendo falar com ela, ela viu o número, esses caras não me pegam não, e ó, desligava na cara. E era minha prima querendo falar com ela. Então assim, é até um excesso. Porém, os mais novos, eles nasceram dentro da tecnologia, acham que sabem de tudo, que não são enganados. Muita confiança. E agem, muita confiança e agem pelo impulso. Então os golpes mais comuns são os tickets de shows, né?
né? Acontece muito isso, quase que já caí. Né? Aí, equipamentos eletrônicos, iPhones a R$120, o 13 Plus. Nossa. Eu já caí nessa, cara. Já? Faz muitos anos, numa loja aí, no Marketplace, e eu tava comprando um telefone, tava barato, aí eu falei, não, eu sou esperto, eu não vou cair em golpe, né? Mas aí tava lá, a nota do vendedor tava uma nota alta, comentários ótimos ali sobre aquele vendedor. Eu fui lá e comprei e me enganei, né? Nossa. Mas depois eu processei o Marketplace e ganhei ainda. Ganhou. Por quê? Porque eles têm um sistema de qualificação dos vendedores e alguém tinha roubado, enfim. Tinha hackeado a conta subvertido da pessoa. aquele sistema que fez com que eu me enganasse, entendeu? Mas, enfim, querendo ou não, caí. Né? Eu só compro quando é vendido e entregue pelo próprio Marketplace. Depois disso... Isso era um caso desse? Não, eu acho que não tinha essa ainda no Marketplace. Tá. Acho até que foi por causa disso que eles implementaram. Pode ter sido. Mas depois disso, teve o Marketplace realmente ficou no meio do caminho ali entre a venda e o... Tem alguns que é vendido por uma loja X e o entregue pelo próprio Marketplace, né? Exatamente. Mas eu procuro só os vendidos e entregues pelo próprio Marketplace. Eu indicaria, assim, para começar assim. Primeiro, use sempre cartão de crédito com seguro. Né? Seguro proteção. Seguro proteção ali. Sempre pague isso aqui. Tem no Brasil? Tem. Eu tenho. É necessário. E é baratíssimo, não é uma coisa cara. Acho que eu pago R$20 por mês, se eu não me engano, 30, e assim, não lembro. Te livra uma dor de cabeça muito grande. Eu sei que nos Estados Unidos é padrão, né? Lá então, esse ponto eu acho que já é a primeira coisa. Segundo ponto, sempre deixe instalado um monitoramento via Serasa lá para saber sobre o seu CPF. Eu bloqueei meu CPF para consulta? Para consulta. Não fiz isso. Devia fazer. E o terceiro ponto é compre sempre em lojas oficiais. Por maior que seja a oferta. E pode até ser verdade. Mas pensa assim, a chance de ser verdade está 1 para 10. Então, ou seja, só vai ser uma. É mais fácil você cair do que levar. Então, meu filho, se for, pensa assim, se for, então que alguém ou outro ali que tenha sorte faça. Mas saiba que a estatística está contra você. Então, pague um pouco mais caro, sim, numa loja que tem ali, faça o que é o certo. A internet, ela é um pouco mais barato, mas não faz milagre. Não faz. Não. Evita uma dor de cabeça grande, né? Porque por menos que seja R$10, R$100 que você caiu, você ainda fica com aquela cara de trouxa, né? Você fala, puxa, eu sabia. Pior que tem um monte de gente que caiu, eu sabia. Então por que você caiu? Então, os títulos já estão falando, você já sabe que tu não vai. Não dá nem $1 para esses caras. Sim, mas eu sinto que a mídia, ela começa a abordar mais esses assuntos para ajudar as pessoas. Antigamente não era tanto assim, falar sobre segurança e sobre conscientização era bem difícil, mas eu sinto que agora já está um pouquinho melhor quando a gente fala de dicas de segurança, como me proteger, o que fazer durante uma compra, né? Então acho que a gente está tendo uma ajudinha aí. Você tem razão. Mesmo nos Estados Unidos, eu acabo dando bastante entrevistas aqui no Brasil. E eu dou em torno, por mês, de umas 20 e poucas entrevistas em rede nacional. Toda semana eu vejo o Wanderson na mídia nacional, em vários podcasts. Quer ver, hoje é... sexta-feira? Não, sexta-feira eu dei entrevista no Morning Show. Na Jovem Pan ali. Que legal. E do caso daquela cantora que faleceu na queda de avião e as fotos. Marília Mendonça, né? E as fotos. Verdade, vazaram, né? Vazaram as fotos, vazaram. Então, é um tipo de crime de internet, qualquer um está sujeito a isso. Essas informações são super importantes para a população. Uma forma boa de produção de rede social, de engenharia social, é não ter celular, então, né? Você não tem número de telefone, não recebe SMS, é verdade. Não tem rede social, não tem aplicativo de banco. Agora, mas eu só vou te encontrar, então, num hospital daí, né? Porque na verdade, a padronização que a gente vê lá, pelo menos na minha cidade, você tem que ter 2 celulares.
Um para você deixar em casa, que é onde tá os aplicativos do banco, e o outro que é para você sair na rua, que você só faz ligação. Então, É uma boa prática isso? Olha, é o que a gente encontra lá, né? Não, já me perguntaram exatamente algumas vezes. Para mim, eu quero o uso completo do meu equipamento. Exato. Né? E eu deixar uma parte lá, mas se eu estou na rua e eu preciso fazer uma transferência, eu vou ter que voltar, como é que fica? Então eu prefiro deixar o meu celular de uma forma mais segura, colocando senhas diretas nos meus aplicativos. Quando eu tiro o celular publicamente, eu sempre olho ao redor, eu estou escaneada se, né, eu estou longe das pessoas, qualquer tipo de pessoa que seja, para que eu fiz até um teste aqui no Parque Barigui. Eu peguei, as pessoas estavam andando ali, tinha uma bicicleta, eu falei, olha, eu vou deixar aquela pessoa ali com o celular na mão, vendo ou filmando, você passa e tenta pegar o celular dela. Você já fez isso uma vez? Eu falei, não, nunca fiz. Eu falei, então vai que eu vou filmar. E eu fiz esse vídeo e postei na minha rede. Das 10 pessoas que eu pedi para pegar, todas conseguiram pegar o celular da mão sem ter a mínima experiência. Imagina então o trombadinho que está de bicicleta para pegar na sua mão. Nossa, é o que mais está acontecendo. E a estatística diz o seguinte, de cada 10 tentativas, isso lá em São Paulo, 8 tem sucesso. Dessas 8, apenas ele pega o celular bloqueado, porque às vezes ele pega e apertou e bloqueou. Todas as vezes que a pessoa está aqui, está desbloqueado, a pessoa está lendo ali. Então ele passa a mão, pega, e das 8, 7 está diretamente dentro do seu celular sem precisar da sua senha. Sim. Furto é o que mais acontece. Lá, você falou de São Paulo, o meu bairro, eu moro em Moema, perto do Parque Ibirapuera. O meu bairro Aí, ó, já tá dando tá disparado. Mas é grande o bairro. O meu bairro tá disparado em furto de celular. Pessoas que se passam por entregador de iFood, Rappi, não sei se tem mais aquela Uber Eats, né? Mas que se passam por entregadores e vêm furtar o seu celular na rua. Você não consegue mais sair de casa com o celular. E aí você vai pensar, vou sair sem, só que o que pode acontecer com a pessoa que tenta me furtar e não consegue o que quer também. Então tá muito crítico lá, muito crítico lá. Se eu mostrar pra vocês o grupo do bairro agora, que a gente tem, todo dia, toda hora, todo minuto, algum furto que acontece que alguma câmera pegou. Ô Anderson, tem alguma coisa que dá para fazer no celular para a hora que roubarem, o dano não ser tão grande assim com as suas coisas? Entenda, uma outra coisa eu também faço seguro, no meu caso, seguro do meu celular. Então eu não tenho que me preocupar quanto ao hardware. Tá? E sim, o seguro vai proteger, né? Eu acho que todo mundo deveria pensar dessa forma. Pra você não se arriscar, não arriscar a tua vida, né? Por causa de um pedaço de metal ali. Esse é o primeiro ponto, tá? Mas o que importa é a informação. Então, tanto o Android quanto o iPhone tem a forma de você acessar Find My iPhone, ou Find My Android, do Samsung, que você consegue, prestando o celular de alguém, questão de 1 minuto e meio, 2 minutos, mas você tem que ter já pré-configurado, acessar e já mandar apagar. Se o cara pegou bloqueado ou desbloqueado, não importa, e já manda apagar. E pronto, você tem já esse backup já ali, e aquele aparelho já não serve mais para o cara, para ninguém. Então você despreocupa, sai daquela linha. Mas se você não fez essa preparação antes, aí você não está perdido, porque até você lembrar das coisas, você não consegue ligar para sua própria mãe, porque você não lembra mais do número do telefone. Nossa, sim. Eu vi enfim, uma coisa que eles estavam fazendo, que eles estavam pegando o celular, pedindo o teu PIN number ali para desbloquear, e aí eles desbloqueavam e removiam a tua conta do Google ou da Apple, justamente para você não poder fazer esse... Mas existe um tempo médio de 7 a 10 minutos que eles vão ter que correr e fazer lá, tá? Então, se você foi roubado, e aí você abordar alguém e falar, eu fui roubado, então você poderia me ajudar, que eu acessasse. E aí fica também a pessoa que, poxa, eu vou entregar meu telefone na mão. Não precisa. Você pode ajudar o próximo, porque senão pode ser você precisando de ajuda. Vai sofrer isso. Então o que você faz? Te ajudo sim, meu amigo. Onde você quer acessar? Tal, pronto. O que você quer? Coloca aí. Eu faço para você.
Aí tá, fez, pronto, ó, pagamos, ó, tá aqui, ó, tô junto, se dá sempre o cara, ô, meu filho, agora você precisa de ajuda, né? E aí o cara vai, ó, tá aqui, tá pagado, valeu, obrigado, e pronto. Então a pessoa não vai deixar na mão do cara ali, né, o telefone dele, mas também vai estar ajudando, porque de repente você pode ser ajudado também. Sim. Então, Nessa última atualização do iOS, eles fizeram um sisteminha bem legal ali, que você escolhe qual aplicativo que você quer. Quando você abre ele, você escolhe uma ação. Então o cara acessou um aplicativo de banco, ele bloqueia a tela de cara, para você poder digitar o PIN novamente, aí ele coloca. Então você escolhe, tipo, todos os aplicativos do celular, legal. O cara clicou nele, vai bloquear. Tem uma dica. Então, quando acontece isso, os 7 primeiros minutos são os mais importantes. São os mais importantes. E aconteceu comigo, eu estava no aeroporto, minha irmã estava me levando, tá? E era em Campinas, ela estava chegando lá, disse tchau, eu fui, quando eu cheguei para fazer o check-in na fila, aí enfiei a mão, falei, caramba, tinha caído meu telefone bem, assim, do lado, assim, do carro, e ela tinha ido. Eu falei, vou ligar para ela. Aí a minha outra voz fala, me diz como, porque eu não sei o número, você sabe? Eu falei, caramba, não sei, né? Aí tinha um cara do lado. Falei, amigo, me empresta um telefone. Ele emprestou o telefone ainda, né? Peguei, me apresentei, meu nome. A pessoa me apresentou. Aí eu falei, vou ligar pro meu número. Acontece que eu sempre deixo o meu número no silencioso. Então ela tá dentro do carro, pegando praticamente a estrada, não vai ouvir. Aí eu falei, tá bom. Aí acessei e tem nessas configurações ali para você gerar um alarme. E aí mandei. Em 15 minutos ela voltou, porque ela viu tocando, ela viu, é o telefone do meu irmão, legal. voltou. Bacana. Podia ter sido um furto, podia ter sido um roubo, e eu levei 1 minuto e meio, 2 minutos para fazer isso. Ela tava não foi próximo. um furto, né? Mas olha, quando eu tô na rua, você põe a mão no bolso, que você não sente nada, dá um gelo no corpo. Um outro cuidado também para as pessoas que ficam dentro de ônibus. Os trombadinhas estão agindo muito dentro. Aqui em Curitiba também. Aqui também está acontecendo muito. Então, sempre coloque o seu celular de uma forma que você fique bem escondido, porque dentro do ônibus um aperta de um lado, outro aperta do outro, e quando você vê... Aqui tirou, é cheio também. Tirou e você nem percebe. Então, esse de você ficar vendo dentro do ônibus o telefone, mostrando o seu iPhone ali, tá? Tem pessoas olhando você ao redor ali, e você pode ser a próxima vítima. Dentro do ônibus ou até fora. Sim. Eu costumo falar para minha esposa que a gente está sendo observado todo o tempo. A gente não vê, mas alguém está te olhando. Exatamente. Legal. Pô, muito bom. Hoje foi muito bom. A gente falou de várias formas de se proteger de contra-ataques de engenharia social para a pessoa física, para a empresa. Falamos de perícia forense dessa área, como funciona. Como ingressar. Metodologia, como ingressar. Foi muito rico. Muito obrigado aí, Wanderson, pela participação, por ter vindo. A mesa aqui está sempre aberta para você. Se quiser deixar os teus contatos aí, tuas redes sociais, enfim, para o pessoal te procurar, contratar teu serviço, aí fica à vontade. Obrigado, é uma honra estar aqui de novo, estou sempre à disposição. E para me achar, acho que não é muito difícil, né? Mas é só colocar Wanderson Castilho, meu canal mais ativo muito hoje. Provavelmente quem ouve aqui já segue o Wanderson. Wanderson Castilho, tanto em todas as redes, pode ser Instagram ou YouTube, todas as redes estão Wanderson Castilho, então também fácil de achar. Eu fico à disposição aí. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Pessoal, se vocês quiserem saber o que mais tem além do Firewall, fiquem ligados nos próximos episódios. Valeu, um abraço.